Luz, câmeras, 65 ações. É o episódio qual mesmo? Não sou eu que edito, mas isso vai para gravação. Não, mas eu descobri que nem sou eu quem edita também, entendeu? Porque eu deixo lá no papelzinho para o meu secretário, filho, assim, do minuto tal ao minuto tal, do minuto tal ao minuto tal. Cortar, manter, né? E quando eu vou assistir também, em primeira mão, na quinta-feira, eu falo assim, uai, mas isso daqui era para estar cortado? Aí eu fui tirar satisfações, né? Eu falei assim, não, olha só, você grava. Olá, amigos! Estamos novamente aqui para o quarto episódio de Aprendizes de Joana, com o nosso estudo do livro Psicologia da Gratidão. E hoje, nesse quarto episódio, nós vamos comentar a parte do capítulo 1, intitulada A Vida e a Gratidão, entre as páginas 22, 23, 24 e 25 e 26 e um parágrafozinho da página 27. Isso aí. Olá, Ju, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Tudo bem, melhor agora, sempre com você, Dani. Ó, nosso caderninho da gratidão para ficar marcado o nosso início. Tem sido pontual, persistente? Claro que não. Sempre assim, de vez em quando, dá uma escapadinha, mas ó, eu tô ali, firme, forte, não deixo de escrever. De vez em quando eu faço uns resumos assim de uns 2 dias, mas tá tudo ali. É isso aí. Importante a gente continuar, persistir. Eu vou chegar um dia aqui e vou dizer assim, Ju, está tudo em dia, ó, já me acostumei com tudo, tá tudo certinho, mas eu acho que até é gostoso esse negócio assim, eu agora tenho que parar, vou fazer, gente, olha só que momento, agora eu vou concentrar aqui. É um momento que eu respiro e que eu consigo botar para fora muita coisa que eu precisava de fato agradecer. E quando a gente faz essa reflexão, parece que a felicidade toma conta da gente, né? Bom, já que você me deu a deixa para o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre felicidade. Muito E bem. aí? Olha só. Felizes? Eu estou feliz, você é feliz? O que felicidade tem a ver com gratidão, não é? A gente está falando de a vida e a gratidão. E olha que curioso, justamente, né? Talvez algo que mais as pessoas anseiam no mundo e falam disso como se fosse aquele pote de ouro no final do arco-íris, a tal da felicidade. Todo mundo almeja, né? Todo mundo quer. Vale muito mais do que qualquer riqueza. Verdade, Ju. E olha só, já no segundo parágrafo aqui, Joana nos traz assim alguns pontos que a gente vai começar a discutir hoje sobre a felicidade, né? Sobre o que a gente diz que é a felicidade, né? E aí ela bota aqui assim: equivale a dizer que a felicidade, conforme vulgarmente se pensa, é a conquista da alegria, o júbilo por determinadas aquisições, o êxito diante de algum empreendimento, a viagem ao país dos sorrisos. Sem dúvidas, essas emoções que se derivam do prazer e do bem-estar encontram-se muito próximas da felicidade, que é portadora de mais complexidades psicológicas do que se pode imaginar. Será que é isso, Ju? Bom, tem tudo a ver com aqueles significados de gratidão, de ficar agradecendo pela retribuição, né? Eu agradeço pelo que eu tenho, eu agradeço pelo que eu ganho, eu agradeço pelo que me dão. É um tipo de felicidade muito efêmero, como ela mesma diz, né? Que está muito pautada
ali, ainda na materialidade. No ter, né? No tocar, no sentir, né? São, às Isso. vezes até a gente estava discutindo um pouco antes de fazer a gravação, como não ser tão repetitivo com as questões durante os episódios, porque a gente caminha, caminha, caminha e volta, sempre há uma questão desse tocar, desse pegar, deste gozar de uma felicidade momentânea, com Uhum. coisas que nós precisamos ter ainda em nossas mãos, né? Sim. Talvez para alimentar um carinho aí que vive em nós, né? Mas, bom, o principal, nosso ponto alto, então, é o que Joana vai nos convidar, né? Vai nos trazer como a felicidade num sentido mais amplo. E ela vai se utilizar, né? Eu vou botar meu óculos, porque senão eu não enxergo muita coisa. Olha que maravilha. Ela vai trazer o conceito junguiano e falando, então, do sentido existencial. A felicidade, nesse sentido junguiano, mais importante do que isso que a gente falou, que são as sensações, né, do ter, do prazer, dessas coisas efêmeras, é a aquisição do sentido existencial, do significado transpessoal da vida, que ela vai dizer, né, e especificar, que se traduz pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida. Ou É um seja, conceito. está totalmente diferente, é totalmente desconectado dessa busca pelo ouro, mas uma busca pelo ouro que somos, né? Pela luz que todos nós temos, que é essa com transformação interna, moral e intelectual, né? Nós somos, trazendo a pérola aí de novo, né, da ostra, nós somos muito valiosos, nós temos um valor muito grande. Só que muitas vezes nós, como seres ainda muito mais humanos do que espiritual que somos, ou pela busca incansável de colocarmos os nossos desejos à frente, a gente se contenta com pouco. E por que pouco? Porque quando a gente pensa em bens materiais, em bens tangíveis, talvez isso vire pó daqui a pouco, talvez isso não esteja mais em nossas mãos. É como eu já ouvi várias vezes e várias reflexões, é, que existem todos os tesouros que temos nas nossas mãos são passageiros. E o que de fato fica conosco são as vivências, são as experiências, é a abertura dos nossos horizontes a uma gratidão pelas coisas que de fato nos acrescentam como seres humanos, né? Como seres mais Uhum. espirituais do que humanos, né? Isso. E completando, né, essa parte que eu falei do sentido da vida, né, do significado existencial, que se caracteriza por essa busca interna, Joana vai falando, retornando novamente aqueles conceitos, né, de self, de ego, dizendo do maior aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. E aí lembrando, né, o self é aquele que faz com que a gente deseje ampliar os nossos horizontes para mais além. E o ego, ele ainda está muito mergulhado nessas sensações do ter, do terreno, do sentir, tocar, né? Parece que tem que estar todos os sentidos materiais aí envolvidos. E ela inicia, começa a trazer alguns conceitos que são muito interessantes, que é um sentido profundo, a princípio, de autorrealização, depois de autoiluminação e de autoencontro. Né? E quais são essas nossas definições? O que é uma autorrealização, Ju? Então, Qual é a nossa tarefa aí para se autorrealizar? já que a nossa temporada toda é sobre o livro da gratidão, Dani, me permite então fazer uma gratidão aqui que vai ficar registrado
ao meu amigo Rodrigo Brasileiro, porque foi ele que me indicou esse livro aqui, que traz uma série de definições, né, um compilado com vários conceitos de todas as obras de Joana. E, né, eu achei que fazia todo sentido a gente ter, e com ele eu trago essas definições aqui de forma mais prática para a gente. Então, a autorrealização, por exemplo, ela... Vamos aqui, que já estava reservado a página. Ok. São várias definições, né? Várias possibilidades de definições, mas uma delas aqui. O grande fanal da vida, que é o facho de luz. Fanal é facho de luz. Então, o grande facho de luz da vida é a autorrealização. É o autoencontro, através dos quais se identifica com o seu próximo e com Deus. Então é uma ela busca. já matou 2 aí, né? Isso. É. A identificação com aquilo que justamente não é efêmero, que é o nosso Criador. Por isso que às vezes é importante a gente ir fazendo... Rodrigo, beijo no coração. É importante a gente ir fazendo essas conexões, porque elas vão deixando mais claro o tema que nós estamos tratando e mostrando o quão amplo, o quanto a gente necessita dessa busca pelos conceitos que estão colocados aqui no livro, porque se a gente passar o olho lendo rapidamente, pode ser que não nos chame a atenção a autorrealização. Eu já pensei assim, na melhor roupa, no melhor traje, na melhor festa. Realização profissional. Realização profissional, eu estaria muito autorrealizado, cara, estaria no top, na crista da onda. E aí ela traz também junto a autoiluminação, né? Que é esse conceito, essa busca por uma paz interior, né? Por uma claridade para o que de fato importa, né? Muitas vezes a gente, eu sou iluminado, minha conexão com Deus e com as minhas preces é perfeita. Mas será que só isso nos basta para sermos iluminados? Né? Muitas vezes a gente viver isolado numa conexão com Deus é muito fácil, porque é só eu e Deus ali na nossa conversa, eu e Jesus, eu e meu anjo da guarda, eu e 2 pessoas ali apenas. Mas como eu costumo dizer, vamos descer aqui para o asfalto, vamos viver aqui com todos, entendeu? Vamos nos relacionar, vamos ser pacientes com todos, porque todos somos imperfeitos ainda. Então, ninguém vai agir como a gente espera que é o ideal para nós. Então, isso é difícil de a gente, no dia a dia, também viver. Então, quando a gente fala de autoiluminação, nós temos 50-50 aí, né? 50% com Deus e 50% com a galera aqui do nosso dia a dia, né? Na verdade, na definição de autorrealização, ela já trouxe isso, porque identifica com o seu próximo e com Deus. Então, a gente não pode perder de vista que se relacionar com Deus é fácil porque ele é perfeito, mas vai eu me relacionar com Daniel, né, Daniel? Eu que sei. Vai, Daniel, se relacionar com Juliana. Aí o bicho pega, entendeu? Aí fica um mandando no outro e o editor que resolve, não é isso? Mas você estava falando de autoiluminação, e tem uma coisa aqui no conceito de autoiluminação que retoma esse sentido, né, do significado existencial e dessa busca pelo interno, que identificar-se com a autoiluminação não está disposto ao esforço por educar-se. Né? Quer dizer, nós precisamos nos educar. Esse interno, esse se voltar para o interno, é se voltar para o interno e trabalhar, se educar, se melhorar. Né? Ela fala comportando-se com equilíbrio diante das circunstâncias que defrontam no processo social, né? Que é isso que a gente está falando, relacionamento com o outro, assim como nos fenômenos e ocorrências pessoais. Exatamente.
essa busca desse significado, muitas vezes a gente chega a um determinado patamar e a gente estaciona, né? E logo abaixo desses três conceitos de autorrealização, autoiluminação e autoencontro, ela já traz assim, ó, necessário estar vigilante para melhor distinguir as sensações que produzem empatia e as emoções que enriquecem de harmonia. Ou seja, a gente vai chegar a um patamar, a gente vai chegar a uma busca do nosso self, né, as nossas experiências, vivências, sensações, mas precisamos da tal da manutenção, né? Ou seja, ficarmos atentos e vigilantes, o tal orai e vigiai, né? Que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E aí, Dani, só reforçando, por isso a nossa proposta da gente exercitar a gratidão diariamente, não é? E quando a gente deixa para fazer de cabeça, não, mas todo dia eu oro e todo dia eu agradeço. É diferente do que a gente treinar, persistir e passar pela experiência de dias que a gente esquece. Significa que não é tão natural assim, não é? E por isso esse alerta, né? Necessário estar vigilante. E quanto mais ferramentas, né? Possibilidades de exercitar esse retorno ao nosso interno, ao significado existencial, essa nossa conexão, tudo isso é importante, né? E aí, ainda na página 23, o último parágrafo, quando a busca é de sentido, a pessoa não se detém para avaliar o resultado das conquistas imediatas, porque não cessa o significado das experiências vivenciadas e por experienciar, ou seja, o que foi e o que virá. Então, a gente vai significando, a gente vai colocando no nosso caderno as nossas experiências, a gente vai gratulando, a gente vai expressando o nosso amor a tudo que acontece. E aí eu reforço, não são só coisas boas que a gente coloca no nosso caderno da gratidão. Não são só boas experiências, né? É isso que eu quis dizer. Sim. Porque muitas vezes uma experiência que não é boa, a gente também precisa tirar dela algum significado para que ela serviu na nossa existência. Só que esse é o tema da semana que vem, Dani. Desculpa, a gente vai falar de sombras. Spoiler. Que é muito importante e que fala disso, mas eu não posso falar disso agora, né? Então, Dani, você sabe que algumas pessoas ainda não têm o livro. E aí, você está lendo alguns pedaços, acho que a gente não pode ler tudo, porque senão fica cansativo, mas tem algumas frases que são tão importantes. Eu queria muito ler essa que está na continuação do que você está falando aí, da 24. Porque é um convite, né? É um resumo bonito de um convite que ela diz: trabalha o ser interno, inundando-se de luz do conhecimento e da vivência, de tal modo que todo o encanto veste-o de beleza e de saúde. Tudo que a gente precisa. É o resumo de tudo que a gente está precisando. E um receituário. Né? Um receituário. Didático. Didático, né? Trabalha o ser interno. À medida que você trabalha, inunda de luz. Conhecimento e vivência. Quer dizer, o intelectual e também o moral ali no dia a dia. Tem que viver, tem que experimentar. Não adianta eu ler sobre a paciência, eu tenho que exercitar a paciência. Né? Ju, e só para dar um semi-spoiler aí de uma história que existe aí nesse item desse capítulo. Não conta a história toda, hein, Dani? Então, da última vez que eu não contei toda, ficou tão confusa que eu assistindo o vídeo eu não entendi. A pessoa teve que ir lá ler mesmo, entendi. Tá bom, então conta a história, faz um suspense. O meu resumo é péssimo, mas vamos lá. Olha, o livro traz uma história que havia um elefantinho muito charmosinho num circo.
e que era o xodó do circo, né? Era uma das atrações mais esperadas, assim, né? Porque ele era muito dócil. Num determinado momento aí de um show, ele ficou, acho que, desgostoso da vida e tentou atacar o seu próprio tratador, né? E aí algumas coisas aconteceram no meio desse caminho, houve algumas resoluções aí de governantes da época que deram um destino para esse elefante. E o dono do circo, então, resolveu fazer de uma forma bem escandalosa. Está no livro, depois vocês vão lá ver como é que é esse modelo. E quando estava para acontecer aí o desfecho dessa história, do destino desse elefantinho, que não é, vou só colocar uma pimenta, que assim não é muito feliz o final, chegou um cidadão, uma certa pessoa, que pediu uma oportunidade, que antes de acontecer o desfecho que estava projetado e planejado, ele gostaria de ter uma oportunidade de fazer algumas tentativas para ver se ele recuperava aí o elefantinho, né? E aí as pessoas muito contrariadas, porque o circo já estava armado, literalmente, né? Já estava tudo acontecendo. O dono desse circo resolveu, depois de muita insistência dessa pessoa, de deixá-lo tentar. E aí essa pessoa entrou na jaula onde estava o elefante e todos já esperavam que ele fosse assim triturado pelo elefante, né? Estavam esperando já o caos do caos. Só que essa pessoa usou algumas ferramentas e algumas emoções e alguns atos que fizeram com que o elefantinho retomasse a sua essência inicial, retomasse a sua essência de paciência, de calma, de ser dócil. E no final, essa pessoa, ela concluiu, o elefantinho não é mau, ele apenas estava com saudade da sua terra, da sua língua materna, e acalmou-se tendo sua paz restituída. Então, assim, basicamente, se eu não fui muito confuso, eu acho que eu expliquei um pouco. A história nos traz uma metáfora incrível para a nossa vida. Quantas vezes nós somos o elefantinho dócil na nossa sociedade, na nossa existência, onde nós estamos, e alguma coisa nos tira a nossa paz. E que muitas vezes nós viramos um elefantão bravo, cheio de reclamação, cheio de ingratidões. Até teve um comentário muito interessante na selfie que a gente fez na quinta-feira passada, que ingratidão não existe, né? Mas muitas vezes o ato de a gente não agradecer nos torna, de alguma forma, cegos para as gratidões que recebemos. Uhum. E aí, quantas pessoas, talvez, em nossa vida tentaram nos salvar, como essa pessoa tentou e salvou, de fato, aí o elefantinho, trazendo um pouco de paz. Quantas vezes os amigos espirituais não nos rodearam, não nos cercaram, nos dando determinadas diretrizes aí para a gente seguir, e a gente acaba, não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir para o meu caminho. Então, essa história me remeteu, principalmente aos últimos parágrafos aqui, onde fala, o elefantinho não é mau, nós também não somos maus. Mas muitas vezes nós precisamos restituir as nossas saudades com o que de fato é importante. Como o elefantinho tinha saudade da terra, nós temos saudade do quê? O que nos é caro? A nossa língua materna, ou seja, a nossa linguagem familiar, os nossos vínculos com os nossos familiares, né? O que nos restitui a paz? Qual é o significado que nós queremos dar para a nossa existência? Sim. Então, percebam que casou, né?
essa história do elefantinho muito com essa nossa busca existencial. E muito mais importante, quando você fala de autoiluminação e autorrealização, que nós precisamos de uma conexão com Deus, uma conexão com as pessoas, muitas vezes quem nos restitui a nossa paz podem ser as pessoas que estejam à nossa volta. Também. Né? É uma história, confesso que eu comentei isso com você, né? Quando eu li da primeira vez, eu achei assim complexa, porque ela traz um sentido bem profundo dessa conexão nossa, da existência, por exemplo, com Deus, né? Então, essa saudade que ela usa a metáfora do elefantinho, a nossa saudade, será que a gente para pensar que temos a saudade do que verdadeiramente somos? A gente se vê aqui na Terra e se encanta com a materialidade, se encanta tanto com tudo que é material e efêmero, parece que a gente esquece da nossa verdadeira essência, né? Mas nós temos em nós a centelha divina e fica aquela saudade que às vezes a gente não sabe do quê. E que quando não se vigia, vai se perdendo, né? Não se encontra, vai se perdendo. E aí traz aqui num momento da história os espetáculos que acontecem, né, na vida, que muitas vezes as pessoas se reúnem não para comemorar alegrias, mas parece que as pessoas às vezes perdem um tempo se reunindo para servir de espectadores de coisas que não são... Estou tentando achar a palavra. Não nos alimentam. Não nos alimenta, exatamente. Muito obrigado. Espiritualmente falando. Não nos alimenta. E parece que isso tem sido a atração de muitas pessoas na vida. E o que nos irrita muitas vezes, né? Quando a gente olha assim, a pessoa está desejando o meu mal, a pessoa não quer que eu seja feliz. Às vezes você tem uma coisa muito legal para falar na vida e você fica assim, mas eu não sei se eu vou falar com as pessoas, porque eu não sei se elas querem o meu bem, se elas querem o meu mal. E aí a gente se pega preso num pensamento muito egoísta ainda. Por quê? Porque a gente não quer o bem do outro. Parece, né, que a gente não quer, que a gente se alimenta com esses espetáculos que na vida não são com finais felizes, né? A gente não quer um final feliz de um... Eu falo assim com tanta convicção, não quer, porque muitas vezes a gente ouve das pessoas esses relatos. E aí a gente até estava falando no início sobre ansiedade, né? Por exemplo, o mal atual hoje é a ansiedade, que é essa não confiança, essa falta de confiança em si, em quem o rodeia, e aí vai gerando essa sensação de estar sozinho, de estar vivendo sem conexões com o mundo. E aí não consegue significar a existência. E aí a gente vai só num caminho que tem volta, mas a gente precisa parar e buscar nossa autorrealização, autoiluminação, autoencontro, que vai trazer um autodescobrimento aí para a nossa existência com significado. Uhum. E aí, fechando com gratidão, Dani, nessa história, ele vai dizer, né, que o elefante, ele agradeceu a esse mestre que fez essa intervenção e possibilitou com que ele se reconectasse com a sua essência, né, recuperasse o sentido iluminativo, digamos assim, porque, né, ele retomou ali, relembrou da sua língua mãe e tudo isso, e ele agradece com a calma. Ele agradece tornando-se novamente dócil. Então, quando reclamamos, quando a gente é agressivo, quando a gente... Você não usou essa palavra aí, mas me remeteu muito que você estava usando
relembrando os momentos em que o circo pegava fogo, né? O pão e circo de antigamente. Quando a gente fica querendo ver o circo pegar fogo, a gente está retribuindo, né? Como? Então, o nosso convite, que na verdade foi o convite aqui da reflexão desse texto de hoje, é que na busca desse nossa reconexão, do sentido existencial, do encontro, saibamos ser gratos por tudo que temos recebido, por este amparo, este convite, e que a gente pode pensar, poxa, mas quem foi que entrou na minha jaula? Jesus entrou na jaula de todo mundo há muitos anos. E assim como ele, depois dele, antes dele, nós tivemos muitas pessoas que deixaram mensagens belíssimas de paz, não é? E que são, né, mentores e que são instrumentos de quê? De fazer com que a gente reflita sobre a nossa existência, sobre a nossa autorrealização, sobre a nossa autoiluminação e saibamos ser gratos por todas essas mensagens que a gente já tem à nossa disposição, mas que precisa de quê? De colocar a mão na massa. Ir lá e fazer. Trabalhar, que nem diz Joana. Trabalho ser íntimo, inundando-se da luz do conhecimento e da vivência. Isso. Ju, e para a gente começar a encaminhar o nosso encerramento de hoje, queria trazer o último parágrafo, né? Antes até da gente, depois vai passar aí algumas reflexões antes do encerramento. Dever de casa. Joana traz aqui: gratidão, eis também uma forma de sentido existencial, de significado da vida, que bem poucas pessoas sabem aplicar no seu desenvolvimento emocional. Então, ela traz aqui, para fechar com chave de ouro esse item 2 desse capítulo 1, que a gratidão é uma forma de sentido existencial. Então, se nós começamos falando que nossa principal tarefa é buscar um sentido existencial, aqui no final ela nos traz aí um spoiler gigante sobre o que pode bem ser, né, um sentido existencial para nós, a gratidão. Na verdade, um como, né? Que é através da gratidão. Isso aí. E relembrando como a gente começou também, que é justamente essa busca desse sentido, através da gratidão, para que a gente almeje a nossa tão sonhada felicidade. Exatamente. E aí, Dani, como a gente falou, né, o tema, porque já falando e fazendo propaganda, o próximo episódio a gente vai falar de um tema importantíssimo, que são as nossas sombras. Mas antes de falar das sombras, a gente precisa investir muito nesse autoencontro, na autoiluminação, na autorrealização. E eu quero te fazer um desafio. Como a gente tem a nossa live na quinta-feira, 18 horas, lá pelo Instagram, da Casa de Clara de Assis, tem uma ferramenta, no inglês, ela é conhecida com o nome SWOT. Traduzida no português, ela se chama FOFA. FOFA. Já gostei. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E eu gostaria de te convidar para a gente, ao vivo, na quinta-feira, a gente fazer a sua fofa para exercitar o seu autoconhecimento, o seu autoencontro. Você topa descobrir comigo quais são suas forças, quais são suas fraquezas, que oportunidades e que ameaças existem no seu externo? Combinadíssimo. Estarei lá, já estou ansioso.
É por isso que eu amo esse menino. Eu amo essa menina. Ju, mas como a gente não pode ir embora sem deixar uma pergunta, vamos fazê-la? Vamos. Então, ainda remetendo à história que a gente contou e que está no livro, e por favor, leiam, né? Como expressar a gratidão pelo dom maior da vida? Vamos lembrar do elefantinho. Ele retribuiu, ele foi grato através da sua calma, né? Retornando à sua docilidade. E nós, diante de tudo que a gente tem recebido, tantos ensinamentos que nos auxiliam a nossa conexão, né, existencial. Como é que a gente, no nosso dia a dia, expressa a gratidão? Muito boa pergunta, hein? Vamos refletir. Muito bem. Terminamos É por isso? hoje? Terminamos. Oh. Deixar a gente fica aqui, né? A live de quinta passada quase morreu o programa. Ai, ai. Ainda bem que lá as pessoas entram, saem, aí elas ficam à vontade, né? A gente fica lá conversando. É isso aí. Então tá bom. Ju, ótima semana, semana excelente a todos, de muita luz, muita paz, muito encontro, muito reencontro, muita autorrealização, muito autodescobrimento, muito autoiluminação, muito tudo, gente. Muito bem. Beijo grande, se cuidem. Beijo grande. Obrigada.